Oi, gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu não estou sozinha. Estou aqui com o Carlos, que é o meu assessor de investimentos. O que eu sempre falo para vocês é que eu estudo investimentos, mas eu não sou profissional da área. Então, este é o ser que me aguenta, que eu faço um monte de pergunta, que me ensinou desde quando, Carlos? Já tem uns 3 anos ou mais. Ou mais. Ou mais. Que ele me aguenta, gente. Ele explica de uma maneira perfeita, até porque ele também é professor, mas eu vou deixar ele se apresentar só um minutinho. Então hoje eu vou tirar as dúvidas de muitas de vocês que deixaram as questões lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, tá aqui no Instagram, tá aqui o @do Carlos também. Então hoje eu vou ler essas perguntas e o Carlos vai respondê-las, ok? Então vamos lá. Carlos, por favor, antes se apresente para todo mundo. Ok, vamos lá. Obrigado, antes de mais nada, Fernanda, pela oportunidade. Eu sou o Carlos Solé, assessor de investimentos já há 18 para 19 anos, ou seja, já há algum tempo. Sou de uma época em que a assessoria de investimentos era exclusivamente bolsa de valores. Infelizmente, hoje isso não é mais uma realidade. Hoje a gente consegue assessorar esse cliente desde a renda fixa mais tradicional até, lógico, a renda variável e segmentos mais complexos. Trabalhei também no mercado financeiro por 20 anos, ou seja, desde sempre eu estou aqui respirando esse mercado. E estou aqui hoje junto com a Fernanda para poder, de alguma forma, contribuir aí com o canal dela. Será um prazer. Então vamos lá, Carlos. Eu dei uma olhadinha, gente, nas perguntas. Fiquei muito feliz. Achei que tem pergunta bem bacana. Aliás, todas são legais. Você que fala, não existe pergunta boba, né, Carlos? Exatamente. Ele já sabe disso. Tanto de pergunta boba que eu já fiz pra ele e ele me ajudou. E isso é que me fez evoluir. Porque se você não entende o básico, você não evolui, né? Não vai entender o que é mais complexo. Gente, a gente acabou de gravar, deu 1 hora de vídeo. Então eu quero que você tenha paciência pra assistir. Vai lavar louça, vai lavar casa, vai dirigir uma viagem de 1 hora pra você escutando a gente, tá bom? Não tenha preguiça. Isso aqui é muito conhecimento e é muito rico. Agora, bora pro vídeo. Vou começar com a querida Marina, que é uma pessoa que tá no meu canal. Ela também conversa muito comigo no Instagram, a gente troca muita figurinha, e ela mandou a seguinte pergunta, Carlos. A Marina Rodrigues da Silva. Minha dúvida é como criar uma carteira de investimentos equilibrada? Nossa, fácil de responder, né? Então, Marina, o primeiro ponto que a gente sempre considera ao indicar ou formar uma carteira de investimentos é justamente ser fiel ao perfil do cliente. Não adianta eu querer introduzir numa carteira de investimentos ativos, ou seja, maneiras de investir que sejam com um grau de risco de moderado para agressivo ou sofisticado, como queira chamar, se você tem perfil conservador. E, aliás, aproveitando essa fala, hoje, para você ter uma ideia, até dentro de carteiras conservadoras é possível dar uma apimentada. Ou seja, você pegar um pequeno percentual, quanto, Carlos? Sei lá, 3%, 5% do montante e direcionar para algo que, com um horizonte de prazo, de médio e longo prazo, você possa incrementar a sua rentabilidade. De maneira que os outros 80%, 90%, 95% vão estar ligados ao seu perfil, aderentes ao seu perfil, ou seja, você não está distorcendo aquilo que você entendeu como sendo o seu perfil. Mas é possível sim trazer uma carteira que respeite o seu perfil, mas que também saia daquela mesmice, ou seja, saia do só o feijãozinho com arroz. A gente consegue incrementar e te entregar no final um resultado interessante. Outro aspecto é que esse é um processo que você vai evoluindo. Então, no começo, até por um grau de informação menor, você vai se sentir mais confortável com coisas que realmente sejam muito seguras, com um grau de risco bastante baixo, com um grau de previsibilidade bastante alto. À medida que você conhece, você vai percebendo que esse mercado não é nenhum bicho de 7 cabeças, que existem sim possibilidades com um grau de risco um pouco maior, mas ainda assim seguros, você vai incrementando essa sua carteira. Então, um dos papéis é justamente, uma das etapas necessárias é estabelecer um período de tempo, e aí isso é muito de cada um, pode ser semestral, pode ser anual, pode ser mensal, para você revisitar essa estratégia, essa carteira, e dessa forma realizar os ajustes necessários. Eu acho que daí entra muito o papel do Carlos, como sendo esse assessor de investimentos, porque eu posso chegar nele e falar assim: Carlos, é o seguinte, eu tenho tantos R$1.000, meus objetivos são esse. Você pode me ajudar
a construir uma carteira diversificada para eu ganhar muito, né, sempre. Lembrando que, né, a gente não garante que vai ganhar em todos os produtos, por isso que a gente diversifica uma carteira, mas é nessa entrevista, nessas informações que eu passo para ele, que ele vai montar essa carteira equilibrada que ele falou, né, diversificada e equilibrada. Muito bem, vamos para a próxima. A Débora, personal, me falou: Perete me ajuda a organizar a vida. Me liga que eu te ajudo. Eu tenho uma pergunta excelente da Geusa Alves. FII sobre previdência, não é FII não, gente, é FL. Fale sobre previdência privada que os bancos oferecem. Deixa tudo para você, Carlos. Então, esse tema eu gosto sempre de trazer para a mesa de discussão, pessoal. Por quê? Previdência, ao longo do tempo, foi um produto, né, e ainda é, um produto que foi muito mal vendido. Onde eu quero chegar? Infelizmente, como em qualquer outra atividade, você tem bons profissionais e não tão bons profissionais. Conclusão, muitas das vezes, esse produto previdência privada foi vendido de forma errada, simplesmente para que o profissional daquela instituição financeira batesse uma meta a qual ele está submetido. Porém, é um ótimo produto, é uma ótima maneira de você também, por que eu estou falando também? Aquilo que a Fernanda acabou de falar, diversificação. Também ter no seu portfólio. Só para vocês terem uma ideia, para aquelas pessoas que têm dificuldade de poupar, ou seja, aquela que não consegue, né, separar aquele tantinho, não importa o valor, o importante é poupar todo mês. Se você tem um plano de previdência, automaticamente vai ser retirado da sua conta, do seu saldo, ou seja, de maneira compulsória, você vai poupar. Então já começa por aí. Ela te ajuda, né? Outro ponto, a previdência, ela pode ser trabalhada sob vários aspectos, não só aquele pensando na aposentadoria. Então muita gente acha, não, eu vou deixar para pensar nisso quando eu tiver 60 anos. Só que aí o seu período de acumulação vai ficar muito pequeno. Então você vai ter que contribuir com um valor muito alto, ou ter que assumir um risco mais alto, ou abrir mão de uma importância menor na hora que você reduzir o seu ritmo de trabalho. Então, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque você vai ter um período de acumulação maior, você vai poder correr, se esse for o seu perfil, mais riscos, porque você tem o tempo a seu favor, então dá tempo desse risco se diluir ao longo desse tempo, e alternativas ao longo desse tempo de ir ajustando o seu perfil. Então eu posso começar com um plano de previdência que tem por trás fundos de investimento conservadores, e à medida que o tempo vai passando, eu vou me sofisticando nos meus conhecimentos, eu vou também sofisticando os meus investimentos. Um outro propósito muito útil da previdência é para caráter sucessório. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas os recursos que são depositados, investidos, acumulados em previdência, eles não entram em inventário. Portanto, eles se tornam uma ótima fonte de recursos, ou seja, de dinheiro, justamente naquela hora que a gente, infelizmente, muitas das vezes não quer pensar, mas ela é inevitável. Então, pensem vocês, hoje no Brasil, os custos que envolvem, por exemplo, um inventário, não são baratos. Muitas das vezes os bens estão todos bloqueados por conta do falecimento daquela pessoa. Se você tem um plano de previdência e aquele valor onde você e demais familiares ficaram como sendo os beneficiários, porque em primeira instância são os herdeiros legais a que têm direito, você pode lançar mão desses recursos para custear aquele momento de vida que vocês estão vivenciando. Tá? E, além dessa questão, você tem um aspecto fiscal. Né? Para aquelas pessoas que têm retenção de imposto de renda na fonte, ou seja, os ganhos são tributados na fonte todo mês, você tem, através de uma das modalidades de previdência, que são os planos geradores de benefício livre, PGBL, você pode deduzir até 12% da sua renda anual tributável. Então você consegue, com o plano de previdência, também buscar uma eficiência fiscal na sua renda. Ou seja, é um produto que, se bem trabalhado, pode trazer sim uma série de benefícios. Ficar atento com quem está por trás desses planos. Você tem hoje os grandes bancos que oferecem, grandes seguradoras, as corretoras. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esses investimentos, eles ficam
alocados em fundos de investimento. E esses fundos têm taxa de administração, então você tem que saber quanto que você está pagando para alguém administrar seu dinheiro. E, em alguns casos, felizmente isso hoje já não é mais presente, mas ainda existem, principalmente os mais antigos, taxa de carregamento, que é uma taxa que é descontada do valor que você contribui. Então, se você coloca lá R$500 e essa taxa de carregamento é de, sei lá, 10%, só vai para o seu acumulado 450. Todo mês. Todo mês. E quando você coloca isso em 5, 10, 15, 20 anos, olha só quanto que você deixou de acumular. Então, tome cuidado. São as famosas letrinhas miúdas, né? E nós brasileiros, de uma maneira geral, não costumamos tomar conhecimento. Então, sejam bem criteriosos, né, na hora de contratar. Esgotem ao máximo as dúvidas, porque é nessa hora que você vai realmente contratar algo que vai fazer a diferença. Porque a gente está falando aqui de um investimento de longo prazo. Planos de previdência não são investimentos para curto e nem médio prazo, e sim longo prazo. Esse é um detalhe importante. E aí também tem, né, como ele falou, produtos bons e produtos ruins. Então é isso que ele fala. Estuda como que é o perfil, né, desse produto para saber se cabe na sua realidade e se ele contém ou não esses itens que ele falou, como taxa de carregamento, uma taxa de administração muito alta, e se por trás está uma instituição financeira grande, boa, pequena, para te garantir que lá no futuro você vai poder usufruir desse dinheiro que você acumulou. E tem mais uma coisa, Carlos, também existe, como é que você vê a previdência privada feita por mim? Eu mesma, com a sua assessoria, vou escolher produtos que eu vou utilizar justamente para no futuro usufruir de uma previdência. Também existe essa possibilidade, mas eu preciso ser uma pessoa muito metódica nos investimentos. Né? É uma disciplina. Isso. Né? Eu costumo dizer que em investimentos nós temos 3 palavrinhas que para mim resumem bastante. Conhecimento. Então, fundamental, né? Conhecimento. Eu diria que é o alicerce de tudo. Depois, uma estratégia, ou seja, o que eu quero, eu já sei o que é as várias modalidades de investimento. O que eu quero para mim? Eu quero a previdência, eu quero o curtíssimo prazo, eu quero o mercado de ações, eu quero só fundos de investimento, onde vão ter gestores que vão gerenciar o meu dia. Então, qual é a estratégia? E terceiro, mas em último lugar, mas não menos importante, essa disciplina. Ou seja, claro, acho que é importante a gente também ser coerente no que a gente fala. É muito comum imprevistos acontecerem. Então, olha, infelizmente, aquele mês ou aquele período não foi possível. Gente, não é o fim do mundo, né? Ninguém vai para o inferno por causa disso, não. Muito pelo contrário. Tá? Você respeitar nesse seu momento é super positivo. Por quê? Porque se o poupar trouxer algum tipo de sofrimento ou desconforto, tá errado. É igual dieta, gente. Igualzinho dieta. Se tá ruim, tem uma coisa errada. E se você também enfiar o pé na jaca e achar que agora já se perdeu tudo e largar a mão, mesma coisa. Né? O investimento, mesma coisa. Então, sem sombra de dúvida, a disciplina, ou seja, quanto que eu vou, né, reservar da minha renda. E aí a Fernanda no canal, né, já deu aquelas dicas de renda extra, né? Ou seja, aí eu não vou entrar na praia dela porque ela manda muito bem, mas sem sombra de dúvida a gente tem como realmente exercitar isso no dia a dia. E poupar, pessoal, nada mais é do que adiar um consumo. Ou seja, eu estou deixando de consumir algo agora para consumir depois. Então, nem tudo eu preciso consumir agora. Fez esse exercício, e aí começa a ter a rotina, a recorrência, e quando você vê, você já está poupando. E o bacana, assim, a gente estava falando aqui, antes de começar a gravação, de finanças comportamentais. A gente sabe que o nosso cérebro, quando você gasta dinheiro, ele nos dá prazer. Gastar dá prazer. Agora eu tenho uma boa notícia. Quando você se vê poupando, isso te traz uma sensação muito gostosa também. Porque você percebe, primeiro, que você deu conta. Você conseguiu se superar. Ou seja, aquela sensação de conquista. E segundo, a tranquilidade. Né? Ou seja, eu consigo agora me planejar. Eu consigo agora saber que se eu precisar de ficar sem trabalhar por N motivos, eu tenho aonde recorrer. Então, te dá prazer também. Não se esqueçam disso. É só trocar, né?
O tipo de prazer. O tipo de prazer. Eu vou aproveitar, já que ele falou que eu mando muito bem, por que você não se inscreve no canal? Porque eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão, que eu e o Carlos, a gente merece. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te pedir, não, Carlos? Opa! E eu vou até continuar nesse assunto que o Carlos comentou, que são finanças comportamentais, para falar um comentário de alguém, uma pergunta. A Lucilene falou o seguinte: meus gastos são emocionais, já faço terapia e mesmo assim não estou conseguindo parar de gastar. Aí, o que o Carlos comentou faz todo sentido exatamente nesse comentário, porque ela tem que trocar o tipo de prazer. Se ela sente comprando, ela vai ter que ter a disciplina para poder entender que o outro tipo de gasto, entre aspas, também faz todo sentido. Ela pode trocar o uso da dopamina, ao invés de gastar, poupar e investir. Inclusive, eu fiz um vídeo, eu vou deixar linkadinho aqui que eu falo sobre isso. Vou também fazer um sobre esforço, porque também não adianta, né, Carlos? Lucilene, você já está fazendo terapia, então você já deu o primeiro passo, você já está se ajudando. Mas tem que ter esforço. E não vai ser confortável, porque você tem um hábito e você tem nesse hábito aquele prazer de consumir, você vai ter que trocar por outro que hoje você não sente prazer ainda. Então tem que haver esse esforço, tem que ser desconfortável no começo para que você consiga mudar um hábito ruim para um hábito bom. Então acredite, passe por esse sufoco no começo, com a ajuda da terapia, melhor ainda, você vai conseguir. Coloca lá um monte de investimento automático, que aí eu quero ver se você vai começar a ter prazer em ver o seu patrimônio aumentando também, né, Carlos? Sem dúvida. Vamos para a próxima. Uma pergunta muito bacana para quem está começando, da Josefa S.A. Qual a melhor aplicação para começar sua reserva financeira? Então, reserva financeira e o reserva de emergência, né, como muita gente gosta de intitular, o próprio nome já fala, né, gente? É algo que eu tenho condições de lançar mão a qualquer momento. Outra coisa, já é um recurso que você está fazendo um esforço para guardar, acumular. Então, duas coisas. Ele tem que ser de fácil acesso, ou seja, é o que a gente chama em mercado financeiro de liquidez rápida, é a capacidade de você transformar isso em dinheiro a qualquer momento. E segundo, que não te traga surpresas desagradáveis. Então, a reserva de emergência, como a Fernanda trouxe, e a a seguidora, né? É o nome correto, está trazendo, são modalidades de investimento de perfil conservador e aliada a quê? Liquidez imediata. Porque precisou estar na mão. À medida que você consegue construir um volume maior, aí você já vai olhar se aquele volume já acumulado consegue te segurar as pontas por qual tempo? Um mês, se 2, se 6 meses. E aí você vai... Gente, isso não tem uma receita de bolo, tá? Importante falar isso. Cada um encontra aquela sua zona de conforto que você... Opa, se eu conseguir aqui ter 6 meses, vou dar um exemplo de 6 meses, né? De 6 meses de reserva, eu já estou satisfeito. Para outras pessoas já é 1 ano, para outras pessoas já são 5 anos. Eu tive um cliente, para vocês terem uma ideia, ele fez uma reserva de emergência de 5 anos. Ele poderia ficar sem trabalhar 5 anos, tanto é que em um dado momento da vida dele, ele parou a atividade profissional dele, ele era médico, e se deu o luxo de ir para o exterior para aprimorar uma segunda linha e aprimorar profissionalmente. Mas por quê? Acumulou uma reserva de 5 anos. É muita coisa? Claro que mas só para ilustrar, né, como cada um encontra o que é ideal. Mas vamos trabalhar com o número de 6 meses. A partir dos 6 meses, já reservados, aí eu consigo o quê? Incrementar essa reserva. Por quê? Porque eu já consigo não só ter mais conhecimento adquirido nesse tempo, como também um conforto para começar a ter alternativas de investimento que possam me dar um retorno um pouco maior e uma liquidez não tão imediata. Então, acho que o ponto é esse. Aí alguém poderia perguntar, tá, mas eu começo com quanto? Gente, não interessa. Pode ser R$50, que em 1 ano, 12 meses, vira 600. Fora os rendimentos. Nós estamos vivendo agora uma realidade de taxa básica de juros, Selic, acima de 2 dígitos, o que dá aproximadamente 1% ao mês. Então, se você pegar esses R$600 e aplicar essa rentabilidade, vocês vão ver como isso cresce. Tá? Então, não tem uma receitinha, olha, é 50, é 100, é 500,
aquilo que você conseguir. E só aproveitando, né, como a gente vive nesse mercado no dia a dia, uma dica que vai de encontro à pergunta da seguidora, nós temos uma alternativa que é conservadora, a liquidez talvez não seria a mais indicada, mas a segurança que ela traz, que é o fator risco, eu entendo que acaba compensando, que são os títulos do Tesouro Nacional, ou seja, os títulos públicos, onde o seu risco é o risco Brasil, ou seja, é um risco muito baixo, e você pode aplicar a partir de R$30, R$40 mensais. Depois a Fernanda pode deixar o link também do site, exatamente, que é a plataforma, né, onde qualquer cidadão pode simplesmente entrar, consultar, fazer simulações, e é de uma forma muito intuitiva. Então, até para você que está começando, eu tenho certeza que você vai ter plenas condições de conhecer um pouco mais. O site do Tesouro, eu já até mostrei aqui no canal. Gente, muitos vídeos que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo aqui, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem depois. Se eu ficar marcando demais, vocês vão ficar parando o vídeo para assistir. Vou deixar então no link todos esses vídeos. E para a reserva financeira, além, né, do que você comentou, que eu imagino que você esteja falando do Tesouro Selic, porque as minhas inscritas sabem o que é Tesouro Selic, ok? Não sabem? Se não sabe, faça favor de assistir o vídeo aqui embaixo, porque ele tem liquidez praticamente diária. Qual mais produto que você recomenda para colocar hoje, considerando, claro, opções de perfil conservador, né? Renda fixa sempre, né? Sempre a renda fixa. Nós temos títulos que são emitidos pelos bancos. Então, hoje, qualquer instituição financeira pode disponibilizar para você o que a gente chama de CDB, então um certificado de depósito bancário, onde você contrata isso pelo seu aplicativo bancário. Você consegue aplicar a partir de valores muito pequenos. Como exemplo, nós temos aqui na instituição que eu represento, CDBs a partir de R$50, com liquidez diária, ou seja, você põe a hora que você quiser. Tem para pessoas físicas uma outra alternativa que eu gosto bastante, só que ela já exige do investidor um prazo mínimo de 90 dias, que são as letras de crédito imobiliárias, LCIs, e as letras de crédito do agronegócio, LCAs. Por que eu gosto de falar desses dois tipos de investimento? Porque para a pessoa física, eles são isentos de imposto de renda, ou seja, sobre o ganho, você não terá retenção do imposto. Isso, pessoal, faz uma diferença que vocês não têm ideia quando a gente começa a considerar prazos mais longos. Porque só para quantificar o que eu estou falando, até 180 dias de investimento, o imposto de renda numa renda fixa tradicional... No CDB da vida? Isso, é de 22,5%. Ou no Tesouro Selic também. Ou no Tesouro. Né? Então, ou seja, é uma alíquota alta. Então, se você tem condições de ter esse prazo, né, mínimo de 90 dias, é muito bem-vindo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Só porque agora também até fiquei interessada. Então, suponhamos, eu montei a minha reserva financeira com 3 meses, suponhamos, né? Tenho ali acumulado 3 meses do meu custo de vida num CDB. Aí eu quero conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior, se bem que, obviamente, a reserva financeira, o objetivo não é esse, mas só de eu colocar dentro de um investimento que possa render um pouco mais, é sempre bem-vindo. Então, eu suponhamos, pego metade dessa minha reserva para também não ficar 100% sem dinheiro, coloco nessa LCI de 90 dias, e a partir de 90 dias ela tem liquidez diária? Isso, aí isso depende muito do momento em que a instituição está disponibilizando o produto. Entendi. Então, ela não é o TPT. Exatamente. Você tem hoje no mercado LCIs que ao final dos 90 dias o recurso vem para a conta, então você tem que repactuar. Vence, exatamente. E já existem modalidades em que a partir dos 90 dias ela se torna com liquidez diária. Que legal. Aí é bacana, super bacana, né? Um outro artifício que a gente usa, Fernanda, eu acho que vamos passar as dicas boas aqui, né? Como a sua ideia é gerar uma capacidade de poupança recorrente, o que você pode fazer? Você pode fazer LCIs todo mês, de tal maneira que você sempre vai ter uma carteira, exatamente, uma carteira de LCIs. Mas aí vai te dar trabalho, né? Não, mas como eu te disse, hoje no aplicativo... Eu vou ficar lá fazendo.
No aplicativo hoje, um simples toque você faz isso. E é tudo uma questão de você se organizar, né? Legal. Porque aí você cria uma carteira de LCIs e LCAs. Você que sempre vai ter liquidez, entre aspas, né? Porque tem sempre LCI vencendo. Perfeito. Mas deve ser muito organizado para isso, né, cara? Mas é aí que tá, não é difícil, é só uma questão de começar. E uma outra opção é o que a Fernanda falou, eu pego uma parte do recurso. Gente, eu canso aqui de escutar do cliente. Não, eu não vou precisar do dinheiro. Pode pôr com prazo. Legal, né? Como diz, eu sou bem mandado. Aí passa um período. Pois é, sabe o que é? Apareceu aqui um imóvel para comprar. Apareceu uma emergência. Uma emergência. Apareceu, o carro que eu queria chegou. Eu vou trocar de carro. Então, assim, gente, pelo menos 20% do patrimônio tem que estar com liquidez imediata. E aí, a Fernanda falou, né? Emergência. A gente associa sempre reserva de emergência e emergência como uma coisa ruim, né? A doença, a morte, a tragédia. Gente, e as oportunidades? A oportunidade também é emergencial, né? Porque ela vai assim, ó. Vocês viram agora o dólar recentemente atingindo patamares que há muito tempo a gente não via. Quem estava com uma viagem programada, né? A oportunidade de começar a comprar a moeda. Gente, graças a Deus, cara, você tem toda a razão. Eu vou pra Disney em setembro, então, as minhas inscritas nem sabem que eu tive que ir, porque eu ia só em 2023, mas muita coisa que eu já tinha comprado, que eu ia em abril de 2020, né, e fechou a Disney, ia vencer se eu deixasse. Casa, eu já tinha meia casa, meio aluguel, sei lá. Sim. Eu tive que aproveitar, senão eu ia perder tudo. E aí fiz isso. O dólar baixou, deixa eu comprar dólar, eu comprar Disney, se eu não tivesse dinheiro líquido, eu ia perder essa oportunidade. Exatamente. Então, não encarem a situação de emergência, né, como algo ruim, mas as oportunidades boas que surgem, uma oportunidade de um curso, que às vezes aquela matrícula apareceu e você tem que fazer, ou seja, viagem. Então, associem essa liquidez também para aproveitar coisas boas. Mas lógico que nunca limpando a reserva de emergência para as oportunidades, né? Eu sempre falo isso. Porque tá bom, vou comprar tudo dólar e aí amanhã furo meu pneu, bato o carro e não tenho dinheiro. Então, tudo com parcimônia. Gente, não levem aos extremos. Então, vamos lá para a próxima pergunta, porque a gente demorou muito nessa da Josefa, que inclusive foi muito boa. Sem dúvida. Então, eu vou ler duas perguntas ao mesmo tempo, porque eu sabia que esse tipo de pergunta viria, e eu quero explicar que, primeiro, essas pessoas não me assistem com recorrência, porque senão elas não fariam essa pergunta. Mas é muito bacana para tirar a dúvida de muita gente que está aqui chegando no canal. Ó, a Aline Nemos fez a seguinte pergunta: qual é o melhor investimento para curto, médio e longo prazo? Olha que pergunta mais fácil de ser respondida. E aí eu vou linkar a da Emília Nunes, que ela fala assim: como posso investir R$17 mil? Já coloco no CDB da Nubank, mas queria investir em outra coisa. Aí, antes do Carlos responder, porque eu sei que ele tem muita coisa bacana para falar, eu vou explicar o seguinte para vocês. Não existe ninguém que possa responder essa pergunta pela Emília ou pela Aline, porque eu não sei qual é o seu objetivo com esse dinheiro. Se eu não sei o que você quer, eu não sei se tem que estar líquido, se posso prender por uma data, se eu posso colocar na renda fixa, na renda variável. Então, todo dinheiro tem que ter um objetivo nele. Perfeito. É sua reserva de emergência? É para você viajar? É para você comprar um carro? É para você fazer o que você quiser? Nós precisamos saber o que você quer fazer com esse dinheiro para então te dar uma resposta. Então, suponhamos, qual o melhor investimento para curto, médio e longo prazo? Tem vários. Sim. Né? Só que tem que estar alinhado ao seu objetivo. Vou deixar claro. Objetivo e perfil. Porque se eu for falar de um investimento em ações, por exemplo, né, o recomendado é médio e longo prazo. Porque se eu estiver falando de um CDB, pode ser curtíssimo, curto, médio e longo. E aí eu queria chamar a atenção para esse momento em que nós estamos vivendo, que é de uma taxa básica de juros, Selic, alta. E aí muita gente me fez essa pergunta, tem feito essa pergunta. Eu contrato uma taxa pré-fixada ou pós-fixada? Vou aqui ajudar no esclarecimento, até porque é uma linguagem mais técnica, mas pré-fixada. Ou seja, eu já conheço aqui, agora, é que nem o cheque pré-datado. Eu sei que o cheque está em desuso, né? Mas todo mundo alguma vez na vida... Ou seja, o cheque pré-datado, você definiu uma data
aqui agora no momento presente para o futuro e um valor. Então, a taxa pré-fixada é exatamente a mesma coisa. Eu conheço aqui agora no momento presente a taxa e o valor que eu vou receber no momento futuro, ok? E a pós-fixada, o próprio nome também já fala, eu não conheço agora, é só daqui a um tempo. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, olha, venha trabalhar comigo que eu te pago um salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.200 e alguma coisa. E o ano que vem? Não sei. Então, nesse caso, parece que é fixado, né? Salário mínimo, mas não é. O que é fixo varia. Exatamente. Então, ou seja, posso porque eu não conheço quanto vai estar lá na frente. Tá? E aí, nessa hora, bem, aí pré ou pós? Eis a questão. Vai depender do propósito que a Fernanda bem colocou, né? Se o horizonte de tempo, porque essa taxa não vai subir indefinidamente. Então, de repente, uma taxa pré-fixada agora faça sentido. Ou não, se as autoridades monetárias, o Banco Central, a inflação a gente está vendo que está super resistente, o Banco Central vai ter que esticar um pouco mais essa política monetária mais severa, que é um remédio mais amargo, que é uma taxa de juros mais pesada, de repente a pós já faz sentido. Então, de novo, eu tenho que sentar com você, eu tenho que conversar, eu tenho que entender as suas intenções para com esse dinheiro, né? 17 mil, de repente você pode colocar parte no CDB e parte na LCI, na LCA, você pode ficar ali uns 90 dias. Pode montar até uma carteirinha de ações, pode. Né? Caso essa pessoa já tenha uma reserva de emergência. Eu me lembro uma ocasião que um cliente me mandou o valor de 5 mil reais. Ele falou assim, monta uma carteira para mim de investimento por 5 mil reais. E eu montei, com 5 produtos, todos de renda fixa, né? Ou seja, claro, tinha fundo, tinha CDB, tinha LCI e tal, mas dá para fazer, dá para fazer. A gente só precisa entender, né? O que você quer fazer com esse dinheiro. E aí foi citado, né, o nome do Nubank, que é uma instituição que democratizou, acho que é importante a gente frisar isso, né? E não só o Nubank, mas o advento das fintech, ou seja, as empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, nos deram essa oportunidade de democratizar os investimentos. Isso é extremamente relevante, a gente tem que exaltar isso todas as vezes. Então, a minha dica é o seguinte, não fique restrito ao Nubank, compare. Gente, hoje você tem até aplicativos que fazem isso pronto para você. Eu quero comparar o CDB do Nubank com o do Banco Pan, com o do Banco Original, só fintech é que eu estou falando, tá? Estou nem falando de Bradesco e Itaú, não. Estou só de fintech. Do Banco Inter, elege 5 e pesquisa, você vai se surpreender. Vai se surpreender. Produto, né? Tá? Tem e coisas de boa qualidade, tá, gente? Não estou aqui menosprezando e nem exaltando nenhuma. Não, com certeza. Mas até porque, gente, assim, por que a gente tem que diversificar? Por conta do risco. Nubank, eu sei que ele tem um alto valor de mercado, ele realmente democratizou, mas a bagaça não deu lucro até hoje. Então, querendo assim, você tem certeza que o Nubank vai quebrar ou não vai quebrar? Não temos. Então, essa é a hora de você diversificar. Não deixa todo o seu dinheirinho ali vendendo num banco que vai não dar lucro, Gunia. Eu tenho agonia. Mas enfim. Mas essa é a questão. É uma conta remunerada, né? Tem também alguns tipos de investimento, o RDB lá. Ele já tem CDB? Boa pergunta, tem que consultar. Eu não sei se tem. Até um tempo que eu estudei lá não tinha, porque ele não era... E acho que aproveitando essa sua fala, Fernanda, acho que é importante a gente citar um outro ponto, principalmente para pessoas que estão começando, reserva de emergência, de segurança, normalmente ativos de renda fixa. CDB, LCI, LCA, todos contam com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, batendo aqui na mesa, né? Porque a gente não deseja isso mesmo. E eu queria só registrar que o nosso sistema financeiro brasileiro é considerado um dos mais modernos e mais sofisticados e seguros do mundo. Tá? Então isso é motivo de orgulho para a gente, mas não está imune a problemas. Então o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, não tem nada a ver com o banco, com o governo, tá? Ele é um pool, é um grande fundo formado pelas instituições financeiras e ele garante para você até R$250 mil por CPF e por instituição. Então, mas eu tenho 1 milhão. Opa, então mais um motivo para você dividir. Né? Mais um motivo para você dividir. Porque agora, para o pequeno investidor, ele atende super bem. E eu já, como tenho esse tempo todo de mercado, eu já vivenciei situações em que a instituição, em que o sujeito estava com recursos aplicados, LCI, LCA,
CDB veio a ter problema e, num prazo, se não me falha a memória, de 30, 40 dias, ela tinha o dinheiro ressarcido pelo FGC. Funciona, não é blá blá blá, não é para boi dormir. A coisa realmente funciona. Então, vou só responder rapidamente a pergunta da Jana. A Jana também é uma seguidora fofa, tá sempre ali no meu Instagram. Ela fez várias perguntinhas que eu acho que eu e o Carlos já respondemos, mas assim, ó, que às vezes é a mesma pergunta do mundo. Qual é o investimento? O Selic para guardar dinheiro ou o Nubank? E o PicPay, o que acha? Maior dúvida, taxa Selic, Nubank ou PicPay? Me ajuda, Fernanda. Então assim, agora ele falou, Nubank, PicPay, Tesouro Selic, não é taxa Selic, tá? A taxa Selic é uma taxa, Tesouro Selic é o nome do produto que você deixa a sua reserva financeira, mas foi o que ela quis dizer. São bons produtos, né? PicPay tem uma segurança, Nubank outra, e já falamos que o Tesouro Selic é o mais seguro de todos. Então, se você está na dúvida, vai no mais seguro. Vai no Tesouro Selic. Mas todos têm liquidez diária e todos servem muito bem para começar a sua reserva financeira. Jana começa logo. Jana começa já. Jana começa já. Aqui, ó, também a gente já comentou, mas eu vou ler também a da Aline. Ela fala, quais bancos você indica para fazer investimentos? Antes do Carlos falar, eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkadinho na descrição, que eu explico como você usa o Banco Data, que dá informações sobre como está a saúde financeira do banco que você quer investir. Então, vou deixar aqui a descrição, mas se você quiser falar mais alguma coisa a respeito. Gente, eu sempre sou da opinião seguinte, quando você vai procurar um médico, você quer o melhor. Quando você vai procurar um advogado. Então, ou seja, cuide bem também daquilo que vai cuidar do seu dinheiro. Né? Ou seja, escolha bem. Felizmente, nós temos hoje um sistema financeiro bastante saudável. Okay? Agora, bancos de primeira linha, né? Ou seja, os grandes bancos, né, que dispensa apresentação, começando com o Banco Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, e esses grandes bancos que se tornaram hoje os sistemas cooperativos, não podemos deixar de citar, tá? Que é uma ótima alternativa hoje para o cidadão, que ele consegue uma relação, né, com a instituição que é de cooperativismo. A gente pode depois escolher um dia só para falar disso, que é bem bacana, e as fintechs. Essas que a gente citou agora há pouco. Então, eu vejo dessa forma, você tem hoje muitas opções. Muitas opções. Agora, compare. Acho que o principal ponto é isso, comparação. Tá? E quando fala do CDB, PicPay, Nubank, PagSeguro, pessoal, além, lógico, né, da instituição que está por trás, eu estou preservando o meu poder de compra. Ou seja, a aplicação onde eu estou está me proporcionando um ganho, cobre os efeitos da inflação, que é justamente o que corrói o meu poder de compra. Vou deixar vídeo na descrição explicando isso também. Então, pessoal, esses bancos, aí eu vou chamar a atenção. Quanto que o CDB do banco XYZ rende? Não é só jogar lá, mas questione quanto que rende. Porque senão, gente, olha, infelizmente, eu já me deparei com CDBs de liquidez imediata de grandes bancos, tá? Em que não remunera nem 50% da taxa Selic. Ou seja, quem está ganhando nessa brincadeira? O banco. Quem está perdendo? Você. Né? Então, eu costumo brincar o seguinte, né? Você vai comprar um celular novo, você pesquisa, você vê aquelas comentários, né? O site de reclamação, você vê quantos pixels tem a câmera, quantas câmeras tem. Coisa que você nem vai usar. Não, né? Se a câmera, se tem câmera que vira, sei lá, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de celular, você já percebeu. Mas você pesquisa tudo. Aí quando você vai lidar com o seu dinheiro, deixa na poupança. Então, gente, é isso que eu quero, esse é o recado. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a taxa Selic é 12,75% ao ano e a inflação é 12,2%. Então, ou seja, qualquer coisa que estiver rendendo abaixo disso, você está tomando ré, né? Ou seja, você não está preservando o seu poder de compra. Então, além de escolher o produto, quanto que esse produto te dá de retorno? E aí depois, né, vocês comecem, pelos vídeos que a Fernanda já postou, a entender um pouco melhor sobre o conceito de ganho real. Ou seja, o que realmente o meu dinheiro está rendendo. Não esqueçam dessa dica, é muito importante. É isso aí, aliás, gente, não esqueçam nada do que a gente está falando aqui. Olha, eu vou para uma pergunta muito bacana da Mônica Pérez. Como estudar e investir em ações e FIIs nos Estados Unidos? Criar proteção, dolarização de parte do patrimônio. Bem, primeira coisa, para que você quer dolarizar o seu patrimônio? É simplesmente para ter uma parte do seu investimento em moeda forte? É saudável? Claro que é. Tá?
não tenha dúvida que dólar é dólar, e, ou seja, em momentos, né, de turbulência de mercado, você consegue sim se preservar. Agora, a boa notícia é que você não precisa internacionalizar seu dinheiro. Hoje você tem opções aqui dentro que acompanham isso lá fora, com ou sem exposição cambial, mas sem ter que externar o seu capital. Então, você pode fazer isso, só explicar de uma forma mais fácil. Claro. Você pode investir em dólar, porém em real, sem transformar o seu dinheiro real em dólar. Né? Você pode tanto fazer isso, como comprar produtos aqui que acompanham essa valorização ou desvalorização. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. Com relação a estudar, né? Foi a primeira palavrinha que eu falei, conhecimento, certo? Agora, pessoal, eu sou da seguinte opinião. Imaginem, né? Uma escadinha, sei lá, alguns degraus. Então, o primeiro deles é a educação financeira, o outro é títulos do tesouro, o outro é renda fixa, o outro é fundo de investimento, o outro é fundo imobiliário, e o outro é ações, e o outro é derivativos. Então, ou seja, não tentem dar o passo, né, daqui a esticar a perna demais, ou seja, abrir as pernas demais, depois não dá conta de fechar. Isso quando a calça não rasga, né, gente? E aí a cena não vai nem comentar. Então, ou seja, respeite, né, esse nível de conhecimento. Por quê? Eles são complementares, eles não são excludentes. Eles são complementares. Então, não que você não possa já começar no mercado de ações, mas não deixe de cumprir essas etapas. Os fundos imobiliários, que a seguidora mencionou, é uma ótima porta de entrada para o mercado de renda variável. O próprio nome já diz tudo. Variável, volatilidade. Né? Então, eu tenho estômago para isso? Porque assim, eu e a Fernanda podemos os dois ser praticantes de esportes. Eu gosto de ping-pong e ela gosta de paraquedismo. Os dois são esportes. Mas olha o grau de agressividade, adrenalina, de volatilidade, de loucura de cada um deles. Então, o fundo imobiliário é bacana, tem muita coisa legal no mercado para você investir. Mas qual deles? Gente, aí é uma questão, de novo, qual a estratégia que você quer? Porque se eu falasse de fundo imobiliário de shopping centers dos 2 últimos anos, foi uma tragédia, porque os shoppings estavam fechados. Então, os fundos foram horrorosos. Já fundos ligados ao setor de logística já bombaram. Por quê? Com o e-commerce crescendo, a demanda por imóveis ligados à logística cresceu. E assim sucessivamente. Então, não é simplesmente jogar lá e deixar. Não. Gente, imobiliário, imagina você comprar uma casa, um apartamento, um terreno e nunca mais for lá. O zelo é igual. Não é porque você delegou isso para uma gestora que você não tenha que zelar e acompanhar. Tem relatório todo mês. E aí a gente tem preguiça de ler, né? Tem sim. Não é? Então, gente, tem que se debruçar um pouco sobre isso e entender. E ações, né, mais ainda. Então pressupõe você começar a ter um grau de conhecimento, de estudo mais aprofundado. Mas, Carlos, não está nem pergunta, mas você me falou isso, me veio um gancho aqui para falar uma coisa para vocês, antes que vocês se assustem, eu vou embora do vídeo e falo, Deus me livre, está estudando relatório. O que acontece? Relatório é feito por estudiosos, pessoas que entendem muito sobre o mercado, acompanham demais essas variações e sabem dar, entre aspas, pitacos para dar uma noção do que está acontecendo, o que pode acontecer no mercado. Ok, só que ninguém acerta 100%. Fernanda, então quem que eu sigo? Sigo o Carlos, eu sigo fulano, Beltrano, qual corretora de valores? Quem está falando a verdade? Todo mundo está estudando e está dando uma contribuição. O que você tem que fazer, se você conhece muito menos do que essas pessoas? Monte uma carteira diversificada e durma em paz. Igual ele falou, porque os fundos imobiliários caíram bastante na pandemia. Sim, eu tinha fundo imobiliário de shopping que eu paguei 200, hoje custa 100. Perdi patrimônio? Entre aspas, sim, mas eu não vendi. Então, eu não executei ali o prejuízo. Mas para todo mundo que fala, eu visto em renda variável, eu só tenho ganho de 100% ou 20%. Não, gente, todo mundo que tem renda variável perde e ganha o tempo inteiro. Não existe uma carteira feita pelo melhor assessor de investimentos, não sei se existe isso, que não tenha perdido na pandemia. Exatamente. Que não tenha perdido na pandemia, sei lá quando. Então, se você tem uma carteira diversificada com fundos imobiliários, de shopping, de galpão logístico, de
Como é que é? Escritório? Lajes corporativas. Lajes corporativas. Você tem tudo. E aí, quando um sobe, o outro desce, e assim vai, você tem aquele equilíbrio. Perfeito. Então, ao invés de você achar que você tem que entender do mercado e virar também uma pessoa que estuda, né, relatórios, porque ninguém lê relatório, entre aspas. Inclusive, eu tenho um material educacional sobre fundos imobiliários, depois eu posso compartilhar com a Fernanda e ela, por sua vez, compartilhar com vocês, tá? Perfeito. Bem didático, bem fácil de entendimento. Então é o que o Carlos falou, educação financeira, entenda um pouco de tudo para você poder conversar com um especialista e ver se aquilo faz sentido para você e monta uma carteira diversificada para você ficar tranquilo, poder dormir com um travesseirinho lá na cama. Olha esse aqui, uma pergunta que eu achei bem inteligente. Legal. É aquele tipo de pergunta, Carlos, que eu faço muito, que é assim, você entende o negócio. Aí você pensa tanto naquele negócio, você começa a ver umas dúvidas assim, você fala, nossa, onde é que a Fernanda chegou nesse pensamento? E essa dúvida aqui, eu adorei. Vamos lá. É da J. Silde, não sei qual é o nome dela. Usufruir de juros de rendimentos pode acontecer de prejuízo no final do montante? Vou só explicar a pergunta dela para as pessoas entenderem. Vamos entender. Existem investimentos que você coloca um dinheiro e que, sei lá, por exemplo, semestralmente, os juros que renderam desse dinheiro caem na sua conta. Igual um IPCA, Tesouro IPCA mais com juros semestrais. Então ela colocou 1.000. Esse 1.000 virou 1.100, por exemplo, né? Esse 100 é depositado automaticamente na conta dela e ela pode usufruir esse 100. Então, o que ela perguntou? Pode acontecer desse investimento que dá prejuízo no final? É possível, porque se ela fez esse investimento, por exemplo, há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, onde a taxa Selic era 2%. E aí o rendimento que foi tendo, tinha como base o quê? Um IPCA pequeno, porque naquela ocasião... pré-fixado, então. Não, pode ter sido você tem o Tesouro IPCA, ele é o IPCA mais uma taxa. Ele é híbrido, que a gente chama, né? Ele é pré e pós ao mesmo tempo. Então a gente dá o nome de híbrido. Então vocês concordam que lá atrás o IPCA era menor, nós não tínhamos uma inflação nos patamares que estamos hoje, e consequentemente o juro também. Então vamos dar um número aqui, IPCA mais 3 ao ano. Hoje, e se ela for recebendo o juro semestral, o que ficou rendendo? O principal. O 1.000 que ela colocou. Não, eu falei 10.000. Ou 10.000, sei lá. O principal, vamos dizer, se é 5, se é 10, é o principal que continuou. E agora, o juro pré-fixado de 3 não é 3 mais, é 5, é 6, desse mesmo tesouro. E ela continuou ganhando 3. Entendeu? E ela continua 3. Por isso que, se ela for vender esse título, ele vai ter um deságio. Porque ele não vale tanto quanto o de 5. Perfeito. Então, essa situação que ela mencionou, ela é possível de acontecer. Agora, aí entra a escolha. Eu preciso de uma renda semestral? Preciso. Então, acabou. Se eu preciso, não tenho o que fazer, tá, gente? Agora, se eu não preciso, o ideal é você não escolher essa alternativa, porque aquele juro que você receberia, ele fica incorporado ao montante. E aí é o famoso juros sobre juros. E aí é lindo, né? Porque a mágica dos juros compostos vai te dar um resultado muito maior. Aquela LCI, aquela LCA que eu mencionei agora há pouco, existe hoje LCIs e LCAs com prazos mais longos e com rentabilidade mensal. Só que aí, de novo, é para alguém que precisa de renda mensal. Se você está acumulando patrimônio, não é hora de você comprar produtos que paguem juros semestrais. Deixa o juro lá dentro, daí vai... Agora, só também fazendo uma observação com relação à pergunta da seguidora, né? Eu coloquei aqui uma situação bem extrema, tá, gente? Nós saímos de uma taxa Selic de 2 para 12. Tá? Então, ou seja, nesse cenário, aquela situação que ela questionou é possível de acontecer. Agora, se você está numa realidade mais, vamos dizer assim, tranquila de economia, aí não. Tá? Aí uma coisa acaba compensando a outra. Eu estou colocando aqui situações bem extremas. Mas como nós vivemos no Brasil, né, onde essa montanha-russa acontece... Emoção, a todo momento. Temos que considerar. É isso aí. Gente, eu vou partir para a última pergunta, porque já está dando 1 hora de vídeo. Espero que vocês estejam aí ainda. Se você ficou até o final, escreve aí, hashtag tô ficando até o final. Da Gabriela Vitorino. Que tipo de investimento é ideal para fazer aportes mensais para um plano de longo prazo? Aí ela colocou entre parênteses 10 anos. Olha que pergunta bonitinha, Carlos. Esse é o sonho de consumo nosso de investidor, né? Aportes mensais, horizonte de... Aliás, pessoal, muita gente pergunta para mim. Minha pergunta está bem feitinha. Tá. O que é curto? O que é médio? O que é longo prazo? Tá? Para brasileiro, gente, se você fala de 1 ano, é para ele longo prazo. Tá?
Um ano para brasileiro é longo prazo. Então, assim, olha, 2 anos é curto prazo, 5 anos, para conceitos de mercado financeiro. 2 anos curto prazo, 5 anos médio prazo, 10 anos longo prazo. Essa seria as unidades de tempo, vamos dizer assim, adequadas. A gente sabe que, diante da nossa volatilidade de mercado, nem sempre dá para trabalhar com isso. Então, tipo, 1 ano, 2 anos, 5 anos. A gente traria isso para um intervalo mais curto. Mas respondendo à pergunta da seguidora, Gabriela, né? Por exemplo, o Tesouro, ele é um ótimo produto para você fazer todo mês. Tá? Então, você vai pode ser automático, né? Pode, isso, bem lembrado. Você pode deixar a compra automática. Quero comprar R$100 por mês, 200, 500, não importa. Tá? Essas carteiras que a gente mencionou, eu vou comprar um CDB, eu vou comprar uma LCI. Então, tudo isso hoje, esses produtos de renda fixa, é possível você fazer aquisições mensais. E a vantagem de você fazer isso ao longo do tempo é o que a gente chama de conceito em U, né? Ou seja, imagine a figura do U. Você compra aqui, 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 você compra aqui. Ou seja, em todo esse intervalo de tempo. Ou seja, no final a sua média de preço fica uma média bacana. Porque você nunca vai acertar só comprar na melhor fase, né? Lá embaixo, né? Então, quando você compra nessas várias situações, ao longo do tempo você vai ter um preço bacana, tá? Então, fica a dica de você sempre comprar, né? E seja do tipo do Tesouro, seja o CDB, seja a LCI. E detalhe, o mercado, pessoal, ele é muito dinâmico. Hoje, nós temos essa cesta de produtos. Amanhã, ele está o tempo todo, né, trazendo coisas novas. Algumas pessoas já devem ter visto que hoje o saldo fica, enquanto ele é remunerado. Só que ele é remunerado num valor muito pequeno, tá? Muito abaixo da taxa ideal. Então, é uma falsa ilusão, porque se você não fica ali um determinado tempo, também você não ganha nada. Então, conclusão, separe, sempre separe aquilo que é do gasto diário mesmo, você sabe que não vai poder contar com ele para investir, e aquele outro você já põe lá 30 dias, 60, 90, 10 anos, não importa. E que bom que você já tem esse horizonte de longo prazo. Quanto mais cedo, mais tempo de acumulação, mais uma vida tranquila lá na frente. Então, querendo ou não, se ela já fez a tarefa de casa, ela tem uma reserva e ela ainda tem essa sobra, ela pode inclusive investir em ações em fundos imobiliários todo mês. Perfeito. Né? Isso. O fundo imobiliário, por sinal, você pode comprar uma cotinha todo mês, tá? 1 ou mais cotas todo mês. Detalhe, o fundo imobiliário, na maioria das corretoras, quando você utiliza as ferramentas de aplicativo, home broker, que é uma plataforma, é corretagem zero. Você não paga nada para comprar essa cota. Então é mais uma vantagem, é menos um custo. Gente, qualquer economia no longo prazo faz uma diferença que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Tá? Eu costumo dizer, pequenos prejuízos, uma hora seu dinheiro acaba. Agora, pequenos lucros, pequenas economias, pequenas receitas, no longo prazo, vocês não têm ideia do poder que isso tem. Faz milagre. Carlos, queria te agradecer. Foi muito legal. Ficou faltando pergunta, mas não dá para fazer um vídeo mais longo, que já deu 1 hora. Quero agradecer o seu tempo, a sua disposição, né? Desde sempre. Sempre um prazer. Muitíssimo obrigada mesmo. E como eu sei que vocês vão perguntar, o Carlos, o escritório do Carlos trabalha com o BTG Pactual. Não estou sendo patrocinada, BTG me patrocina. Só para vocês saberem, porque eu sei que vocês vão perguntar. Parte do meu investimento, grande parte do meu investimento está no BTG, tá? Isso não é propaganda, mas poderia ser. Então, escolham vocês o banco de confiança que vocês têm, né, acesso, igual o Carlos falou, mas não deixem de fazer a tarefa de casa e investir todo mês para você poder enriquecer, tá bom? Então, agradeço vocês também a paciência, espero que vocês tenham aprendido. Ficou dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai responder. Vou pegar no pé do Carlos para responder também. E até o próximo vídeo. Fui, um beijo. Um abraço, pessoal.